Thaís, o Trump, que está com as suas contas bloqueadas, né? O governo está em shutdown, o governo americano lá. Ele, sempre que tem uma crise, ele acena com essa mão aqui para você não ver o que está acontecendo com a outra, né? E ele agora praticamente quase declarou guerra à Venezuela, né? Fez uma coisa que eu procurei, não achei, deve ter tido alguma exceção, mas é raríssimo, né? Que é você anunciar uma operação secreta. Vamos fazer uma operação... Não, de fato, né? Que não inusitado. Faz nenhum sentido, né? Vamos fazer uma covert operation, né? Que seria uma operação clandestina. Você anuncia que você vai fazer uma operação clandestina, é o melhor jeito de você fracassar essa operação, salvo a operação ser o anúncio da operação, né? Que eu acho que é a minha desconfiança. Mas enfim. Mas antes de chegar na Venezuela, eu queria dar um passo atrás, ou vários, né? Porque é longe, para o que ele conseguiu protagonizar no Oriente Médio, né? Em Gaza. E aí você entrevistou uma pessoa importante para falar sobre esse assunto. O que aconteceu foi que Hamas e Israel, Netanyahu, chegaram a um acordo de cessar-fogo intermediado pelo Trump, e isso de fato foi implementado com a volta dos reféns israelenses para Israel e o retorno dos palestinos que estavam em prisões israelenses para a Palestina. Tem uma questão muito delicada, que são os corpos dos israelenses mortos. No 7 de outubro, ele entregou muito menos corpos do que Israel queria e esperava, que eram todos, né? E tem uma disputa importante acontecendo. Bom, a guerra, então, entrou nesse cessar-fogo decisivo depois de 2 anos. Uhum. E foram 2 anos em que o Netanyahu foi cada vez mais ofensivamente para Gaza, com o apoio até então do Trump. Em dado momento, depois tudo indica do erro do ataque do Netanyahu no Catar, e o Trump recuar e falar, pode encerrar com isso daí, porque tá ficando ruim demais, o Trump entra e obriga esse cessar-fogo da parte de Israel e consegue com o Hamas o acordo. Isso foi histórico, porque pode ter sido só um cessar-fogo temporário. O Trump anunciou que isso era o fim da guerra, que isso era um acordo de paz, e o Netanyahu disse o contrário. Então, eles estão agora num momento em que eles estão fazendo eu diria que é um bate-boca em câmera lenta. Né? O Netanyahu não foi para o Egito quando o Trump anunciou o cessar-fogo, nem o Hamas, diga-se de passagem, e desde então eles estão se discordando um do outro dessa forma remota. Eu conversei, você mencionou, eu conversei com a historiadora Fania Oz Salzberger, que ela é filha do escritor israelense, renomado escritor Amos Oz, e autora do livro Judeus e as Palavras, que ela escreveu com o pai, e estava no Brasil nesse final de semana histórico, para o Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo, veio a convite do Instituto Brasil-Israel, e eu fiz uma conversa com ela justamente nesse contexto, no domingo, no dia exatamente em que os israelenses estavam voltando para casa. Então era um dia muito festivo para os judeus e israelenses de modo geral, para o mundo inteiro, que estava esperando esse momento chegar, da mesma forma que os palestinos estavam voltando para casa. E a Fania, ela teve uma participação muito importante nesses 2 anos de guerra, porque a sociedade civil israelense estava, antes do 7 de outubro de 23, fazendo manifestações cada vez maiores contra o Netanyahu por conta daquela reforma judicial que ele queria tirar poder do poder judiciário em Israel e passar mais poder para o legislativo, sendo que lá é um regime parlamentarista. E a sociedade civil estava se revoltando, estava indo às ruas. Quando vem o 7 de outubro, eles mantêm as manifestações em momentos mais e momentos menos contra o Netanyahu, porque eram contrários à ofensiva em Gaza. E ela foi muito ativa durante todo esse período. A posição dela era, sim, claro que estamos felizes com o cessar-fogo, mas assim... sem ilusões, ainda tem muitas situações para serem debeladas daqui para frente. E o que mais me impressionou no discurso dela é como ela atribui ao Trump esse acordo, porque ela diz que, bom, ele é uma força da natureza, que não tem ideologia, ele é uma força da natureza, ele sabe reconhecer quem tem força também. Quando ele vê a fraqueza, a covardia, a indecisão do Netanyahu, ele imediatamente começa a escantear ele de alguma forma e fazer
acenos a outros setores. Então, ela vê isso como um ganho muito forte de poder, inclusive da sociedade civil e dos atores políticos israelenses que vão, mais cedo ou mais tarde, a eleição do Netanyahu vai chegar, né? E vão tentar disputar com ele o poder. É interessante esse approach aí do Trump reconhecer poder e reconhecer fraqueza, porque eu acho que se aplica ao caso da Venezuela também. Perfeitamente, né? Eu acho que isso é o jeito que ele opera no mundo, né? Porque veja bem, o Maduro, né, o presidente da Venezuela, está numa situação delicada, uma eleição contestada, né, que os observadores internacionais apontaram que teve indícios de fraude, está lá se perpetuando no poder há sei lá quantos anos. Isso por um lado. Por outro, ele está vendo China crescer, né, definiu como seu principal objetivo, ele, Trump, né, seu principal adversário, a China crescendo cada vez mais, inclusive às custas dos erros que ele está cometendo na área de comércio exterior. A Rússia também saindo de uma posição de fragilidade, tentando voltar a ter poder. Até o próprio Lula recuperando parte da sua popularidade até com a ajuda do próprio Trump e voltando a ter alguma proeminência internacional. Aí ele, a gente sempre diz aqui, né? Não acredito em coincidências, pero que lá sai, lá sai. Né, Toledo? Por quê? Na véspera, o Prêmio Nobel da Paz sai para Maria Corina, que é uma líder da oposição venezuelana. Uma surpresa, né? Uma surpresa, ninguém estava esperando. E daí, no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele vem e diz que autorizou operações clandestinas da CIA, né, Central de Inteligência, né, ou seja, os espiões lá dos Estados Unidos, em território venezuelano. Bom, mas então não é clandestina, né? Então, é clandestina. São covert operations. Agora, precisam ter autorização do presidente da República, mas nunca elas são anunciadas com antecedência, né? Porque isso compromete... compromete a operação. Exato, Então, eu suspeito Você chegou a uma conclusão muito interessante. Eu suspeito que a operação é o anúncio da operação, né? Sim. Você jogar pressão nesses atores. Por quê? A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta. Ela tem uma capacidade atual muito baixa de extrair esse petróleo, mas ela tem um papel fundamental no OPEP, porque se ela tiver capacidade, ela pode inundar o mundo de petróleo, baixar o preço ou o contrário, né? A Venezuela não é um país qualquer, são as maiores reservas de petróleo do mundo, de um lado. Segundo, a China é a maior credora da Venezuela. A Venezuela tem uma enorme dívida com a China. Então, você desestabilizar a situação na Venezuela, você cria um problema para a China. A Rússia tem um grande investimento na produção de petróleo na Venezuela. Então, você também atrapalha a Rússia com esse anúncio. E para o Brasil, é muito ruim, péssimo, eu diria, você ter a perspectiva de uma guerra civil num país vizinho. E não é um país pequeno, é um país grande, num ano eleitoral, como 2026, porque isso tem impactos econômicos de 2 maneiras. Primeiro, se de fato esse anúncio do Trump se converter em alguma ação bélica, você vai afetar o preço do petróleo no mundo, com certeza. E segundo, você criar uma instabilidade numa fronteira significa uma potencial catástrofe humanitária que pode gerar uma nova onda de emigração de venezuelanos em direção aonde? À Colômbia e ao Brasil, como já aconteceu, inclusive, né, nos períodos de fome na Venezuela, por exemplo. Então, assim, ele criou um desconforto enorme para os BRICS quase todos, né? Ao mesmo tempo com uma declaração só, na véspera de começar a negociação das tarifas de comércio exterior com o Brasil, quer dizer... É coincidência demais, né? Nobel, tarifa, esse anúncio, shutdown. Agora, esse é um aspecto. O outro é o seguinte: quem acha realmente, em sã consciência, que os Estados Unidos vão começar uma guerra com um país do tamanho da Venezuela, agora, com o governo em shutdown sem orçamento? Sendo que republicanos, historicamente, terminam guerras, não começam guerras. Quem gosta de começar guerras são os democratas nos Estados Unidos, né? E a opinião pública americana é contra essas guerras intermináveis. Então, acho muito improvável que você tenha uma invasão americana ou qualquer coisa parecida, até uma ação militar. Agora, se houver
o que se convencionou chamar agora de guerra híbrida, né? Essa guerra de desgaste, que você usa essas operações clandestinas para desestabilizar e provocar a implosão do governo, que parece ser esse o objetivo, se é que há de fato. Isso nunca termina bem. Não terminou bem na Síria, não terminou bem no Iraque, não terminou bem no Afeganistão, porque você não controla o processo. Não é assim, cai o Maduro e assume a Maria Corina, porque a oposição venezuelana é absolutamente unida e não fragmentada. Claro que não é. Claro que é super fragmentada e claro que você vai ter um caos. As Forças Armadas da Venezuela têm marinha aeronáutica e tem milícia. Está lá, faz parte de um dos corpos. E são civis armados. Então você não tem controle, é impossível você pensar e se imaginar que você vai controlar esse processo, vai ter o caos, que não interessa especialmente para o Brasil, mas também não interessa para ninguém, eu acho. Então, especialmente para a própria Venezuela. Né? Bom, especialmente porque vai ser uma catástrofe humanitária mesmo. Sim. Então, eu sinceramente, não acredito que isso daí vá muito à frente. Agora, isso não impede que ele faça operações clandestinas, que sabote instalações petrolíferas ou sei lá o quê, né? E que você tenha uma troca de poder ali, mas o cenário é muito pouco positivo, né? Pouca coisa de bom vai sair disso daí. Então, o que eu estou vendo, na verdade, é o seguinte, que não creio em ação militar, porque tem 10 mil soldados, a maioria tem em Porto Rico, sabe? Tá longe. Tem um submarino militar e não sei quantos navios militares. Beleza, mas você acha que eles vão botar mais navios, mais submarinos com o governo em shutdown? Não, sabe, as coisas não estão somando aí. Né? Sei. E o jeito que saiu essa notícia, eu achei curioso, porque foi um furo do New York Times, suspeito até, né? Que foi imediatamente confirmado pelo Trump. O resto da mídia americana deu, mas não deu como manchete. O Guardian nem noticiou, a BBC deu, mas deu com cuidado, só foi manchete no Brasil, com motivo, porque é um desastre para o Brasil você ter uma guerra na sua fronteira, né? Porque imagina só o seguinte, não são só imigrantes pessoas que vão ser deslocadas para uma eventual guerra. Se de fato o objetivo militar é combater o Trem de Aragua, que eles classificou como uma organização narcoterrorista, para onde houver uma perseguição militar dos americanos ao Trem de Aragua em território venezuelano, para onde que esses caras do Trem de Aragua vão parar? Na fronteira com o Brasil. Uhum. Então você vai ter é uma dor de cabeça enorme. Exatamente. Não tá fácil. Então, enfim, pode dar ruim? Pode, mas eu acho que é mais uma pressão psicológica para tentar ajudar a implodir, erodir o sistema, ou forçar até o Maduro a dar mais concessões para a Chevron, que já deu, né, que é uma empresa americana que está instalada lá, do que propriamente uma operação militar, como estão pintando. Muito bem, vamos morro abaixo agora.